Considere a configuração eletrónica do átomo de nitrogênio no estado fundamental. Quantos valores diferenciados de energia apresentam os eletrões desse átomo? Portanto, temos aqui as quatro opções, uma delas é verdadeira, portanto teremos que a selecionar. Vamos, antes de mais, fazer uma pequena revisão sobre aspectos a ter em conta quando se faz a distribuição eletrónica dos eletrões do átomo do elemento. Vamos falar agora de configurações eletrónicas dos átomos dos elementos e verificar que existem regras e princípios para que possamos escrever essas configurações eletrónicas no estado de menor energia, ou seja, no estado fundamental. Comecemos com a distribuição eletrónica para este átomo de oxigênio. Como sabemos, tem número atómico 8 e, portanto, terá que ter 8 eletrões. Os 8 eletrões estão aqui. Existem 2 eletrões no orbital 1s, 2 na 2s, 1 na px, 1 na py, 1 na pz e está aqui um eletrão na orbital 3px. Porque é que esta configuração eletrónica não está correta se quisermos que ela represente o estado fundamental? Não está correta porque este eletrão está numa orbital mais energética do que qualquer uma das orbitais 2p. O que quer dizer que, como elas ainda não estão preenchidas, este eletrão pode muito bem estar numa das orbitais p, aliás 2p, aqui representadas. Ou seja, de acordo com o princípio da energia mínima, quando se faz a distribuição eletrónica, devem-se colocar os eletrões nas orbitais de menor energia. Repare-se que da esquerda para a direita nós temos orbitais cada vez com maior energia. Portanto, este eletrão está mal colocado para uma configuração eletrónica no estado fundamental. Esta configuração, se referisse a um átomo num estado excitado, estaria correta, mas para o estado fundamental este eletrão terá que baixar aqui para uma das orbitais 2p. Ou seja, com esta configuração agora, sim, está respeitado o princípio da energia mínima. Porquê? Porque todas as orbitais de menor energia estão preenchidas. E não existem eletrões em orbitais de maior energia, estando outras com menor energia por preencher. Vamos ilustrar outro princípio que temos que respeitar para fazer as configurações eletrónicas. E se olharmos para esta configuração eletrónica, ela não viola o princípio da energia mínima. Todas as orbitais de menor energia têm eletrões, não havendo eletrões, por exemplo, aqui na orbital 3p. Mas, se olharmos com atenção, a orbital 2px tem 3 eletrões. Ora, de acordo com o princípio da exclusão de Pauli, as orbitais podem alojar no máximo 2 eletrões, um com spin mais o meio, outro com spin menos o meio. De maneira que esta orbital aqui viola o princípio da exclusão de Pauli e não traduz configuração eletrónica nenhuma. Ou seja, para que possamos fazer isto corretamente, teremos que deslocar um eletrão da orbital px para a orbital pz. E já vamos ver por que não para a py. Portanto, princípio da exclusão de Pauli, 2 eletrões no máximo por orbital com spins antiparalelos. Suponhamos agora esta configuração eletrónica e vamos ver porque é que ela está incorreta. Nós estamos aqui a fazer a distribuição eletrónica nesta orbital, nestas orbitais, aliás, que têm todas a mesma energia, 2px, 2py, 2pz. Mas, repare-se que temos a 2px completa, a 2py completa e a 2pz vazia. De acordo com a regra de Hund, quando estamos a fazer o preenchimento de orbitais com a mesma energia, repare-se o que eu estou a dizer, orbitais com a mesma energia, neste caso será a 2px, 2py, 2pz, não a 2s, porque muito embora esteja no mesmo nível, ela é menos energética em átomos polieletrónicos do que a 2px, 2py, 2pz. E, portanto, quando estamos a fazer o preenchimento de orbitais com a mesma energia, teremos que primeiro colocar um eletrão em cada uma das orbitais e só depois é que vamos colocar os restantes
nas orbitais que já têm um eletrão, ou seja, não está correto ter aqui a orbital PZ vazia quando temos a orbital 2py com 2 eletrões e a 2px com 2 eletrões. Então, como é que ficaria correto? Ficaria correto colocar um eletrão primeiro em cada uma das orbitais com a mesma energia e só depois proceder ao emparelhamento. De maneira que esta configuração eletrónica respeita a regra de Hund, respeita o princípio da exclusão de Pauli e respeita o princípio da energia mínima. Portanto, muito cuidado quando se fazem distribuições eletrónicas dos átomos dos elementos no estado fundamental, que temos que obedecer ao princípio da energia mínima, ao princípio da exclusão de Pauli e à regra de Hund. Agora que fizemos a revisão de como das regras e princípios a que temos que obedecer para fazer a distribuição eletrónica dos eletrões, portanto, do átomo do elemento, vamos fazer a distribuição eletrónica do átomo de nitrogênio no estado fundamental. Se consultarmos uma tabela periódica, verificamos que o nitrogênio, o azoto, tem número atómico 7 e, portanto, tem 7 eletrões, e vamos fazer então a configuração eletrónica no estado fundamental. Como sabemos, temos que respeitar o princípio da energia mínima, temos que respeitar o princípio da exclusão de Pauli, temos que respeitar a regra de Hund. Portanto, as orbitais estão aqui dispostas por ordem crescente de energia. Repare-se que a orbital 1s é menos energética que a orbital 2s e, por sua vez, a orbital 2s é menos energética que as orbitais 2p. Repare-se que as orbitais 2p são todas isoenergéticas, ou seja, não há distinção entre a energia da orbital 2px, da 2py ou da 2pz. Portanto, temos aqui dois níveis de energia, estando aqui um subnível. Para fazer então a distribuição eletrónica, vamos colocar 2 eletrões em cada orbital, começando pela orbital de energia mais baixa, e portanto 2 eletrões para respeitar o princípio da exclusão de Pauli. Portanto, Pauli, temos aqui 2, mais 2 na orbital 2s, e como o azoto ou o nitrogênio tem número atómico 7, ainda temos 3 eletrões para distribuir. Poderíamos colocar 2 na px e 1 na py, mas isso violaria a regra de Hund. A configuração mais estável é aquela em que primeiro se coloca um eletrão em cada uma das orbitais do mesmo subnível e só depois, se houver eletrões ainda suficientes, é que se procede ao emparelhamento. E por isso é que se colocou um eletrão em cada uma das orbitais 2p. Portanto, esta é a distribuição, aliás, é a configuração eletrónica do átomo de nitrogênio no estado fundamental. E, portanto, temos que ver então quantos valores diferenciados de energia apresentam os eletrões desses átomos. Ora, os que estão na orbital 1s têm um valor de energia. Os que estão na orbital 2s têm outro valor de energia. E os que estão nas orbitais 2p, independentemente de estar na x, ou na y ou na z, também têm outro valor de energia. Portanto, existem 3 valores diferenciados de energia para os eletrões do átomo de nitrogênio no estado fundamental. Portanto, a opção correta é a opção C.